questão está ligada não a reis, mas a desafios mundiais. Ou seja, o cliente precisa ser tratado como um rei. Essa é a questão. O que significa o cliente precisa ser tratado como um rei? O cliente, as datas de entrega estão mais apertadas, exigem maior precisão. Os níveis de estoques precisam ficar mais baixos. Os lotes de produção estão cada vez menores. Nós estamos migrando, está existindo uma tendência de migrar de make to stock para make to order, produtos personalizados. Tudo isso faz o quê? Tudo isso faz a gestão da produção se tornar um fator chave de competitividade e lucratividade. O pessoal que está aqui é de uma geração, a grande maioria, 90%, é de uma geração que não sabe o que é a inflação galopante que a gente tinha 20 anos atrás, de mais de 40% ao mês, de mais de 1000% ao ano. Você chegava no empresário e ia falar com ele sobre competitividade e lucratividade através de gestão da produção, ele ria da gente. Nesse tempo eu tinha a idade de vocês. Nesse tempo eu tinha 20 e poucos anos, 30 anos. Ele disse assim, não, ganhar dinheiro é comprar bem, fazer estoque, guardar os ativos e aumentar esse ativo em 40% dali 30 dias. Era estocar, produzir, estocar, não interessava se era matéria-prima, se era produto intermediário, se era WIP, se era produto acabado, ganhar dinheiro era isso. Então, no Brasil, falar em PCP, gerando gestão da produção, gerando competitividade e lucratividade, era uma piada. Graças a Deus, isso acabou. Não dá mais para ganhar dinheiro com especulação de ativos. Para ganhar dinheiro, tem que ser competitivo. Para ser competitivo, tem que tratar o cliente como um rei e tem que ter competitividade. Essa é que é a questão. E quem é que é chave nisso dentro da nossa indústria para a gente ganhar dinheiro com competitividade? É um departamentozinho lá, né, chamado PPCP. Planejamento, Programação e Controle da Produção. Como sofre esse pessoal? Na outra encarnação, quero continuar vendendo APS, mas não vou trabalhar em PCP de jeito nenhum. Porque esse pessoal sofre muito. Porque eles são verdadeiros montadores de quebra-cabeça. Eles são agentes exterminadores de descontroles, perdas, erros e desperdícios. Eles deveriam interagir com todas as áreas para garantir a competitividade, mas o presidente, normalmente, deixa lá o PCP lá num canto lá da fábrica. Lá. O presidente não entendeu ainda que a mesa do programador, do planejador, devia estar na sala dele. Para ele ver o que está rolando e como é que ele vai ganhar mais dinheiro. Ele não entendeu isso ainda, mas está bem próximo dele entender isso daí. Ele precisa entender que o processo de PPCP, na verdade, pode ser fatiado em 3 camadas. Porque, na verdade, a camada do ERP e do MRP é a mesma camada, fazendo o planejamento. O planejamento é uma coisa mais de médio prazo. Em seguida, ele precisa de uma camada de prazo um pouco mais curto, que é a camada da programação, que o APS, o programador, o sequenciamento da produção precisa fazer. Para finalmente, né, Vinícius? Finalmente, a gente ter a última camada, aquela do piso de fábrica, fazendo o controle, o Shop Floor Data Collection, dizendo o que está acontecendo agora. Então, lá em cima eu planejei, médio prazo. Aqui com a APS, eu programei o que eu vou fazer amanhã, semana que vem. E com o mês,
Agora, eu estou dizendo agora, quem está rolando, quem está produzindo. Então, eu preciso entender que o PPCP pode ser esquematizado desta forma, diferenciando planejamento, programação e controle. E aí vem uma segunda questão. Qual a diferença entre planejamento e programação? Sutil, elementar, mas tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que confunde. É preciso entender que planejamento lida com eficácia. Eficácia é fazer a coisa certa. Qual produto fabricar? Isso é fazer a coisa certa, isso é eficácia, isso é planejamento. É preciso entender que programação lida com eficiência. Eficiência é fazer certo a coisa. Em outras palavras, o planejamento gera a ordem de produção, mas é a programação que diz onde melhor fazer, na máquina A ou na máquina B, hoje ou amanhã, às 8 da manhã ou às 14 horas. Então, uma maneira bem fácil da gente identificar e separar planejamento de programação é entender que o planejamento cria a ordem de produção e and aloca a ordem na máquina. Tá? APS significa Advanced Planning and Scheduling. Então, com APS você pode tanto planejar quanto programar. Você pode fazer as duas coisas. Só que você, quando adquirir um APS, você tem que saber se você vai colocá-lo no planejamento ou na programação ou em ambos. Porque são soluções diferentes, são configurações diferentes. E é importante observar que muitas empresas que dizem precisar de programação, na verdade, precisam de planejamento. E muitas empresas que precisam de planejamento, na verdade, estão dizendo que precisam de programação. Então, na verdade, o trabalho de consultoria já começa com você separando as coisas. Qual é o problema maior aqui? O que a gente vai resolver? Essa questão de planejamento e programação, essa diferenciação vai mais longe. Coisas do tipo assim, o planejamento você faz mais no ERP, ele é multiusuário, a programação você faz mais no APS, o APS é monousuário. Você não consegue imaginar 2 planejadores programando a fábrica, né? Quer dizer, normalmente é um só, a não ser que eles dividam a fábrica em famílias de produto ou em células. Perfeito? Mas tem outras variantes aí para ajudar a diferenciar planejamento de programação. Em linhas gerais, um APS utiliza técnicas e conceitos sofisticados, aquilo que o Renato falou. Capacidade finita. 20 anos atrás, quando eu vendia só ERP, o ERP que eu vendia tinha um MRP2. MRP2 faz programação de capacidade de máquina com um conceito de capacidade infinita. Não funcionava, era uma coisa irreal. E eu dizia para os meus futuros clientes, tem uns alemães aí falando em capacidade finita, não existe força computacional para fazer capacidade finita, isso é um sonho, nunca nós vamos ter um produto com capacidade finita. Isso foi em 1990, em 91 e 92. Eu falei dos alemães, os alemães é que vieram com essa história de capacidade finita. Mas ali pertinho deles, na Inglaterra, tinha uma empresa chamada Preactor, em Chippenham, desenvolvendo devagarzinho um tal de APS para capacidade finita. Em paralelo a isso, a eletrônica, a informática, com desenvolvimento numa velocidade muito grande, foi aumentando a força computacional através da Intel, através da IBM, e hoje você tem, num notebook desse daqui, uma capacidade computacional muito maior do que aqueles big mainframes que eu consertava 40 anos atrás, quando eu era programador e técnico, mecânico de computador da Souza Cruz, lá em Blumenau, na década de 70, na década de 80.
Então, a força computacional, aliado ao trabalho que a Preactor fazia em Shiphan, levou a um desenvolvimento de um produto líder de APS que hoje permite você fazer isso aqui. Utilizar técnicas e conceitos sofisticados, como nós vamos ver, para você poder fazer programação com capacidade finita. Tá? Eles trabalham com restrições múltiplas. Não é só capacidade finita, ele trabalha também com material finito. Não é só se a máquina tem capacidade de fazer nesse horário, é também se tem matéria-prima nesse horário para fazer. É também se tem operadores, se tem ferramenta, se tem equipe de setup, se tem molde, se tem as condições necessárias todas que o pobre do planejador lida com isso no dia a dia, está na cabeça dele, equacionar e sair conduzindo no piso da fábrica e apagando incêndio para resolver. Então eles lidam com restrições múltiplas. Portanto, eles geram planos realistas, focados nos objetivos do negócio. Portanto, eles podem ser integrados com ERP. Eles são extremamente velozes e interativos, graças à força computacional que a gente tem hoje. Eles operam em ambiente gráfico. O que eu vou apresentar para vocês é 100% Windows compliant. Você vai ver um produto top. Tá? Um produto que dá a impressão que você está operando um Office ou um Outlook. Tá? Muito fácil, intuitivo, tá? Autoexplicativo, totalmente gráfico. Se você entende de PCP e entende de Office, você pega o produto e sai pilotando. Tá? Eles são flexíveis e customizáveis. Senão você não poderia utilizá-lo tanto para planejamento quanto para programação. Eles têm que ser flexíveis e customizáveis. Em outras palavras, um APS é altamente recomendado para estes ambientes aqui, ó. Ambientes complexos e dinâmicos, plantas com uso intensivo, presença de recursos críticos, gargalos, manufatura com tempo de setup dependente de sequência. O que é isso? Vou ensinar agora o padre rezar a missa, que aqui tem um monte de gente de logística de PPCP. Se você está usinando aço não tem setup. Se você muda a liga para alumínio, tem setup. Dependente de sequência. Se você está fabricando laranja, não tem setup. Mudou para uva, tem setup. De laranja para uva, o setup é pequeno. De uva para laranja, o setup é maior. Quem é da indústria alimentícia sabe do que eu estou falando. Se você fabrica tintas, se você está fabricando tinta branca, não tem setup. De branca para verde, tem setup. De verde para branca, tem setup maior ainda. Isso é setup dependente de sequência. Como é que você faz isso sem APS hoje? Isso é um mistério, completo mistério. Então, que sintomas indicam o uso de um APS? O que você pode perceber na tua empresa se ela estiver precisando de um APS? Você vai perceber coisas do seguinte tipo: entregas atrasadas ou incompletas. Dificuldade de definir data de entrega, responder para a área comercial e para o cliente. Eu consigo fazer até o dia 25. Estoques elevados. Já que eu sou make to stock e não quero stock out, o que eu faço? Pá, levanto os estoques. Perda de venda por falta de produto para entrega. Elevado número de setups. Dificuldade para reprogramar a produção. Reprogramar a produção é muitas vezes pior do que programar a produção, né? Você fica o domingo inteiro em casa e engana a família que você, infelizmente, não pode ir para o parque, nem brincar, no meu caso, com o netinho, porque você tem que pegar e programar a fábrica, senão a fábrica vai parar amanhã, semana que vem. Só que você chega lá segunda-feira, na reunião das 8 da manhã, o diretor comercial entra e rebenta com a tua programação nos primeiros 5 minutos. Por quê? Porque você não tem
facilidade de reprogramar a produção. Reprogramar a produção é muitíssimas vezes mais importante do que programar a produção. Agora, se na tua empresa você não tem nenhum sintoma desse daqui, provavelmente você não precisa de um APS. Né? E tem esse aqui ainda, ó, dificuldade de prevenir impactos de eventos imprevistos. Quebrou a máquina, faltou o operador, fornecedor não entregou a matéria-prima no prazo combinado, o cliente aumentou o pedido, a área comercial trouxe aquele cliente-chave com pedidaço que vai salvar, nós temos que produzir. E aí? Como é que a gente resolve os impactos de tudo isso? Então, o objetivo final é o seguinte, eu preciso garantir o atendimento dessa demanda. Me desculpe quem é da área comercial, mas essa demanda é uma bagunça e ela tem que ser assim mesmo, porque é característica da área comercial. Tem que atender essa demanda, fazendo o balanceamento entre capacidade e demanda. Perfeito? E onde reside esse problema de fazer esse balanceamento, essa programação? Que máquina, que ordem eu vou produzir hoje, que ordem eu vou produzir amanhã, que ordem eu vou produzir agora? Suponha que você tem 5 produtos só em uma máquina. Produto A, B, C, D, E em uma máquina só. De quantas maneiras você pode programar a produção desses 5 produtos numa única máquina? A resposta, fatorial de 5. São 120 maneiras diferentes de programar 5 produtos em uma única máquina. E se você tivesse 2 máquinas? Quantas maneiras diferentes? Resposta, fatorial de 5 vezes fatorial de 5. 14.000 alternativas diferentes. Quantos produtos você tem na tua empresa? Só 5? Quantas máquinas você tem na tua empresa? Só 2? Quantas milhares de alternativas você tem na tua empresa para criar cenários que vai fazer a tua empresa entregar os pedidos com menor atraso, que vai dar melhor competitividade, que vai baixar o custo de produção? Você tem milhares de cenários. Como é que você faz isso sem força computacional? Como é que você faz isso sem um produto APS? Você faz assim, ó. Tem multinacional aí enorme, big, grande, e eu sou um coroa de 62 anos, eu sei o que eu estou falando, eu já fui nessas empresas. Tem empresa grande aí que faz tudo de cabeça. Tem empresa que usa sistemas manuais. Tem gente que usa MRP até hoje, que 20 anos atrás a gente já sabia que não funcionava e usa até hoje, para fazer programação de fábrica. Tem gente que usa planilha eletrônica, 90% usa planilha eletrônica. Tem gente que usa Microsoft Project, que usa Kanban. E tem gente que usa APS. É? Quem usa tudo de cabeça tem 2 problemas principais. Primeiro problema, cabeças costumam se confundir. É? O Atlético do Paraná vai me empatar com o ABC de Natal depois que já está no G4. A minha cabeça está confusa no outro dia. E eu programo de cabeça, você já viu o que vai dar, né? Se você é coxa, o azar é teu. Eu sou atleticano. E um detalhe. Tudo de cabeça, como é que funciona? Decisões são tomadas baseadas em quê? Baseada em quem grita mais alto. Será que na tua empresa, lá no chão de fábrica, tem quem grita mais alto? E como tem, né, Paulo Davi? E como tem? E tem os sistemas manuais também, né? Tem os sistemas manuais. O carinha usa lá, sei lá, que tipo de Gantiplan que ele usa, com magneto, cartão de não sei do que. Ele vai e pergunta assim por telefone para a área comercial, qual é a ordem que eu tenho que programar hoje? Aí ele vem lá e programa a ordem, então, vá, pá. Coloca a ordem aí no quadro. Aí, próxima ordem, por prioridade. Gente, prioridade é o cliente de Itajaí. Então ele pega e programa o cliente de Itajaí. E ele está contente, porque ele programou.
No outro dia, de manhã, os dados estavam errados. Quebrou a máquina. O operador ficou doente. Deu problema de refúgio e retrabalho. Chegaram ordens imprevistas. O que aconteceu com a programação do nosso pobre planejador? Foi para o espaço. Então, por isso que os modernos usam o tal do Excel, né? É mesmo? Quem é moderno aqui usa Excel. Tem verdadeiros artistas fazendo programação de fábrica com Excel. Eu tiro o chapéu. Todo mundo pensou na minha vasta cabeleira a hora que eu tiro o chapéu. A minha netinha diz assim, vovô, você não é careca, é tua testa que é longa, vovô. Ela quer me agradar. Que careca para ela é feio, né? Ela quer me agradar. Ela diz, não, vovô, é a tua testa que é longa. Ela diz assim. Gente, olha aqui, ó. Planilha Excel. Planilha Excel é o que tem de melhor antes de você conhecer o APS. Porque com planilha Excel você resolve o problema da tua empresa hoje, mas você tem todas essas dificuldades aqui, ó. Você depende muito de quem fez a planilha. A planilha não é estruturada. O cara comete um erro numa célula, rebenta com a programação, você descobre um mês depois por que está dando stockout, por que está dando estoque elevado. Putz, quem mexeu na célula? Quem mexeu na equação, na macro? E aí? Aí é tarde. Aí você já deu prejuízo. Tem um problema maior ainda para a planilha Excel. Você vai embora. Isso aí, Márcio? Você vai embora e leva a planilha Excel com você e o patrão que se lasque, né? Ele que contrate outro camelo para fazer outra planilha Excel. Porque a tua você vai bombardear e levar, né? Você está cansado de levar pancada, trabalhar que nem um cavalo. Né? Aliás, falar em cavalo, eu lembro do cavalo marinho. Você sabe qual é a jogada do cavalo marinho? Ele finge que é peixe para não carregar a carroça. Entendeu? Então você já está cansado de carregar. Você acaba arrebentando a planilha Excel, leva a planilha Excel com você e a empresa fica na mão. É assim que os nossos diretores industriais querem programar a produção. E tem o pessoal que usa o Microsoft Project. Né, Paulo Davi? É ruim implantar, trabalhar com Project? Teve um cliente que quase me pegou na esquina, porque eu vendo e implanto APS, que é o Preactor, e quando eu vou fazer o controle do projeto, eu uso o Project. Ele virou para mim e falou assim, ah, negão, casa de ferreiro, espeto de pau. Para mim você vende Preactor e você implanta o Preactor com o Project. Eu digo, não, calma, cada macaco no seu galho. Você deve usar o Project quando você está baseado em atividades e não em recursos. Se você vai fazer uma programação de uma engineer to order, normalmente é engineer to order isso aqui, é projeto. Né? Fala em projeto, eu lembro da Clamon, com respeito aos demais clientes. Se você quer focar o controle da produção, a programação baseada em atividades, vai com Deus, usa o Project. Agora, por favor, se você quer fazer focado em recurso, não usa o Project, porque o Project é atividade 1, atividade 2, eu vou construir uma ponte com ele aqui. Levantamento topográfico 3 dias, escavação 3 dias, concretagem 2 dias, estou baseado em atividade. Mas, se por acaso a tua fábrica, você quer programá-la não baseada em atividades, mas você quer programá-la baseada em recursos, extrusora 1, extrusora 2, extrusora 3, misturador 1, misturador 2, centro de usinagem 1, centro de usinagem 2, isso não é atividade, cara. Isso é recurso.
Você não pode usar uma ferramenta de tipo project para programar recurso. Você tem que jogar as atividades no recurso, no Gantt. Por quê? Olha o que acontece se essa atividade aqui, mover detritos, se atrasar. Se ela se atrasar, o APS mexe com esse negócio e faz isso aqui que eu vou tentar mostrar para vocês, que eu espero que funcione, porque cada vez que eu vou tentar funcionar, às vezes funciona, às vezes não. Agora funcionou. Se mover detritos atrasar, o APS joga as atividades entre os vários recursos, troca a programação, troca o cenário, para você continuar entregando em 8 dias. Tua entrega não é a ponte em 8 dias? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso num cronograma baseado em project? Você tem que fazer isso num cronograma baseado em APS, gente. Essa que é a diferença. Quando eu vou implantar Preactor, isso aí significa que eu estourei os 30 minutos, porque tenho 30 minutos. Meu Deus. Falou, obrigado. Quando eu vou programar baseado em recurso, se eu vou implantar Preactor, eu estou baseado em atividades. Eu não vou usar Preactor para projeto pequeno, onde eu quero saber as atividades de cada um. Mas, gente, se eu vou fazer uma obra, que eu tenho vários recursos, recursos não são só máquinas. Recursos são pessoas também. Engenheiro 1, engenheiro 2, técnico 1, técnico 2, marceneiro 1, marceneiro 2. E eu quero jogar as atividades entre os recursos para garantir os 8 dias. Gente, sai dessa vida. Não é cronograma. É APS. Essa que é a questão. Tá? Bom. Se você usa APS, as operações então são planejadas somente quando os recursos estiverem disponíveis. Primeira regra. Os materiais podem ser comprados quando realmente necessários. Não compra antes para não estocar dinheiro. Não compra depois para não atrasar a entrega. As entregas ficam mais confiáveis. E você tem menos incêndio para apagar. Né, senhores bombeiros? Ah? Valores da PS3. Pragmatismo. Falamos teoria. Vamos ser prático. Vamos olhar um produto líder de mercado. Um produto que está presente em 60 países, que tem mais de 4.000 clientes, que está traduzido em mais de 30 idiomas e que é o bam. Não tem para ninguém. Então, se nós estamos falando de APS, vamos olhar o melhor. Não para vender para vocês por causa do pragmatismo. Vamos olhar um caso real. Esse caso real é o Preactor, uma solução global com competência local. Porque ela está na Inglaterra, em Chippenham, tem 30 funcionários e tem 4.000 clientes em 60 países. Como é que uma empresa com 30 funcionários tem 4.000 clientes em 60 países, em 30 idiomas? Pela rede de competência que eles criaram para dar competência local. As APS3 da vida, as aceras da vida. Ele vai possibilitar você fazer o balanceamento, então, de capacidade de produção com demanda de produção, com restrições operacionais e com políticas de atendimento. Tem programador que acha que é fácil controlar a capacidade de produção com a demanda. Ele esquece que o pepino está aqui, ó. Manutenção preventiva, restrição secundária, faca de corte, né, Edenilson? Molde, ferramentas especiais, equipes de operadores, equipes de setup. Essas restrições aqui rebentam com qualquer planilha Excel. Não dá para fazer sem. Tá? Então, significa o seguinte, pela precisão e agilidade dele, resulta que o Preactor é mais uma ferramenta de reprogramação
do que de programação. Voltamos lá atrás. Pela agilidade, pela rapidez com que ele refaz um cenário, ele é mais uma ferramenta de reprogramação do que de programação. Esse é o mote. Essa é a questão. Programar, você programa hoje em Excel. O problema é que aqueles carinha lá que trocam de ideia igual se troca de camisa, precisa que você em 20 minutos responda para eles. Dá para fazer? Não dá para fazer. E agora está virando moda. O pessoal lá de cima do Sales and Operation Plan, lá de cima do Supply Chain, do Forecast, eles estão começando a dizer assim, não, a gente não sabe o que fazer porque o PCP não responde rápido se ele tem capacidade ou não. Só que você vai lá no PCP, o coitado tem 1.700 ordens para programar nos próximos 30 dias, com todas aquelas restrições. E eles querem que o cara responda em Excel em 20 minutos se vai conseguir fazer ou não, para eles continuarem a reunião deles lá em cima. Gente, dá um APS pro cara do planejamento, né? Vamos cair na real. Faça isso. É? Então, nesse caso, o Preactor, ele é tudo aquilo que nós falamos, não vou fazer propaganda dele, só vou mostrar um exemplo prático aqui. Se você fez essa programação aqui com a prensa 1, prensa 2, prensa 3, montagem, com essas ordens de produção aqui, e chegou à conclusão que você vai ter 24 horas de setup e vai atrasar algumas ordens, tá? Você pode fazer um cenário diferente para comparar esse setup do seguinte tipo. Cenário 1, você programou assim. Beleza. Isso aqui é setup. Ordem azul para entregar dia 1º. Ordem verde para entregar dia 2. Você pode construir um cenário de otimizar setup com um horizonte de 2 dias. Ele junta as datas de 2 em 2 dias. Aqui em cima eu tenho 1 setup, 2 setup, 3 setup, 4, 5, 6. Aqui eu só tenho 2. Porque eu mandei otimizar com um setup de 2 dias. Ele faz isso em... Né? Esses clientes que eu falei aí, 1.700 ordens, ele faz isso em 1 minuto, 2 minutos. Cria um novo cenário com 1.000 e tantas ordens em 1 minuto, menos de 1 minuto. Você poderia criar um cenário 3 com a otimização de setup de 3 dias. O que você observa? Você observa que você tem que fazer um trade-off entre otimização de entrega e eficiência. Ninguém faz milagre. Se você aumenta a eficiência, você atrasa a entrega dos pedidos. Se você traz a entrega dos pedidos para a melhor possível, você perde em eficiência. Então você tem que ter vários cenários para você poder fazer a escolha entre o que é melhor para você. Olha, o cenário 1, a eficiência é a pior de todas, eu vou terminar dia 4. Mas eu tenho 2 ordens atrasadas só. Azul 2 e amarela 3. O cenário 3, eu tenho maior ganho de capacidade. Ó. Olha só, eu vou terminar no começo do dia 4. Mas eu tenho 2 ordens atrasadas. Será que não é melhor o cenário 2? Onde eu não ganho tanto em produtividade, em capacidade, em eficiência, mas atraso uma ordem só? Eu não preciso nem ser planejador da fábrica para saber que, no meu caso agora, o melhor cenário é o 2. Eu estou ganhando eficiência em relação ao primeiro e estou atrasando apenas uma ordem. Você tem que ter esses vários cenários para você poder dizer para a turma lá de cima: o melhor cenário é o 2, gente. Tá? Vai ser assim, assado, frito, cozido. Entendeu? Olha como é que você vai fazer esses vários cenários se você leva um dia inteiro para fazer um na planilha Excel, mais um dia inteiro para fazer o outro na outra planilha Excel. Não dá, não tem jeito. Agora, se eu pegar e fizer a nova programação, o meu setup caiu para 14 horas e esse é o resultado melhor que eu teria para mostrar. Primeira parte dos 20 minutos. O que é o APS?
Esses 20 minutos viraram 21? Sério? Brincadeira. Você está falando sério ou está brincando? Que camarada indisciplinado. Então vamos fazer o seguinte. Então vamos mostrar aqui, rapidamente, o produto. Porque depois você vai ter o caso do Edenilson, mostrando um case prático de utilização do APS na empresa dele. Né? Então vamos fazer o seguinte aqui, rapidamente, vamos abrir um APS aqui para você sentir o que é esse power que eu estou falando aí. Tá? Aqui você tem, por exemplo, o menu principal, onde estão todos os cadastros, você vai cadastrar recursos, produtos, onde você vai cadastrar ordem de produção, estoque, compras. Olha só, é a cara do Outlook, ó. Painel de navegação, painel de conteúdo. É igual Dynamics, é igual Outlook, é igual Office, é padrão Microsoft, 100% Windows compliant. Depois que você está aqui e vem aqui em geral e gera programação, quando você clica aqui gera programação, ele vai te jogar para o quadro sequenciador. No quadro sequenciador você vai cair aqui. Quando você cair aqui, ele vai dizer para você assim, ó, aqui estão teus recursos, aqui está teu fornecimento de estoques e matérias-primas e ordem de compra, aqui estão teus pedidos de venda, aqui estão tuas máquinas, os calendários, manutenção preventiva, os dias, os horários, aqui estão tuas ordens que estão aqui embaixo, que você ainda tem que programar. Você pode escolher uma determinada ordem, se quiser. Você pode escolher a ordem aqui, vamos supor, a 53. É a minha ordem preferida. Ela vai aparecer aqui embaixo para você, já que você selecionou qual ordem você quer programar, ele realçou ela aqui embaixo entre as centenas de ordens que você tem. Você pode clicar com o botão direito nela e mandar programar todas as operações para frente. Ele jogou a ordem lá no quadro já de acordo com as operação 1, 2, 3 nas máquinas que pode fazer. E já está atendendo que ele vai usar matéria-prima ali de cima, que esse WIP aqui, que esse PI vai ser usado aqui, que esse PI vai ser usado aqui. Aqui eu faço os produtos intermediários, aqui eu faço os produtos acabados. Se você manualmente vier aqui mexer, colocar essa operação para frente, ele pode até deixar. Se você jogar essa operação para trás, ele pode até bronquear, dizendo que você está começando ontem e que vai faltar matéria-prima, e você pode, em seguida, dizer para ele, ô cara, então faz o seguinte, corrige aí para mim todos os erros que eu cometi, porque eu fiz uma programação manual usando o Preactor. Ele aponta os erros e eu posso dizer para ele, faça a correção, repare a programação. Quando ele reparar a programação, ele volta ao que ele tinha feito anteriormente. Você pode pegar uma ordem qualquer aqui embaixo, programá-la, jogá-la em cima no quadro, ele sabe em que máquina pode ser feita, tá? Solta a ordem lá, o comprimento da barra já é o tempo que vai levar para fazer, já coloca setup, já atende todas as restrições. Ora, mas você não contratou um APS para fazer isso manualmente. Você contratou um APS para apertar aqui, dizer para ele assim, ô meu amigo, pega minhas 1000 ordens e programe. Pronto, ele fala para você, já programei. E programei no melhor cenário. Puxa, mas o que você fez? Faça mais devagarzinho, pelo menos para eu poder te acompanhar o que você fez. Anime aqui, cinematograficamente. Você vai observar que ele vai pegar as ordens, primeiro de produto acabado, que pode usar o IP, programas de produto acabado que tem o IP, depois ele vai pegar as de produtos intermediário, que fabrica aqui, e depois vai fazer as de produto acabado que usam aquelas ordens que fabricam o IP. Então, eu digo para ele, programa agora, ó, devagarzinho, me mostrando o que você está fazendo. Tá? Programou, fez. Tem 2 ordens aqui que ele não programou. Se eu perguntar para ele por que não, aqui, quem que não está ok com as quantidades de matéria-prima? Essas 2.
falta matéria-prima, não pude programar porque não tem material. Ok, quem que está legal? Quem está legal eu programei, está tudo lá em cima. Eu posso dizer para ele, ignore a falta de material e sequencie todo mundo, mesmo faltando material. Aí, se ele quisesse programar, ele teria programado. Programou. Tá? Ele jogou as ordens lá mesmo, faltando material. Se eu quiser saber lá no quadro onde elas estão, ó, elas estão aqui. Ó. Essas duas ele programou aqui, mas falta material. As demais, não falta material. Naturalmente, ele obedeceu a capacidade dessas máquinas, ele obedeceu o calendário dessas máquinas e ele fez mais. Ele veio aqui, por exemplo, tá? Fez o relacionamento das ordens. Ó, essa ordem de produto acabado está recebendo produto intermediário dessa, está recebendo matéria-prima daquela e está atendendo esse pedido de venda aqui, ó. E está atendendo o pedido de venda com atraso. E eu ainda posso dizer para ele, bom, já que o negócio é sofisticado, mostra para mim, no explorador de material, como é que está essa história de demanda, de pegging de materiais, já que ele atende capacidade, atende materiais também. Então ele está mostrando aqui que usando o estoque de WIP, usando uma ordem de produção, eu estou fazendo um semi-acabado que está sendo usado por uma ordem de produto acabado que está fazendo esse produto acabado para atender esses clientes aqui. E eu posso navegar aqui, se eu vier nessa ordem aqui, ele mostra essa ordem, usando uma ordem de compra de matéria-prima que vai chegar, vai produzir um intermediário que vai ser usado nesta ordem aqui para atender estes clientes aqui. E de bandeja ele me dá a curva de estoque aqui embaixo de cada item, seja da matéria-prima, seja do produto intermediário, seja do produto acabado. E de bandeja ainda me dá os stockouts que eu estou tendo aqui para atender cliente. As faltas, os atrasos, não é bem stockout nesse caso, as entregas em atraso que eu estou tendo ao atender esses clientes. Tá? Então eu tenho isso tudo na mão, como eu posso vir aqui e perguntar para ele, afinal, quais são as ordens que estão com falta de material? São essas. Eu posso dar um duplo clique nelas e ele me mostra exatamente qual é o material que está faltando. Assim como eu posso voltar lá para o meu sequenciador, tá? E digamos, tirar relatórios que me mostre o que cada máquina vai fazer, programação para o recurso. Aqui ele vai me tirar uma relação de todos os cenários, que naturalmente, se eu tivesse atualizado, ele teria tirado. Eu tenho que atualizar essa programação, tirar um relatório da programação para o recurso, e ele vai mostrar aqui, recurso por recurso, o que cada um vai fazer. Aí, ó. Hora, ordem de produção, dia, máquina, se falta material, se não falta. Como eu poderia tirar um relatório de comparação de cenários? Poderia vir aqui e comparar um cenário onde eu minimizei setup, o cenário atual, onde eu não botei restrição de ferramenta nem de operador, e verificar nesse cenário quem é o melhor cenário para eu colocar. Todos estão dando a mesma receita, grana, mas o menor custo é o primeiro. O menor setup é o primeiro. Mas o que tem a melhor prazo de entrega não é o primeiro, é o último. Lembra do trade-off que eu falei ali? Você vai fazer uma escolha entre a menor entrega e a maior eficiência. É um trade-off. Nem sempre é o primeiro ou o terceiro, é o intermediário que melhor atende. Você pode criar quantos cenários você quiser. Eu acho... ainda tenho 5 minutos? Nossa, que maravilha. Então, vamos lá. Olha só. Eu poderia ter vindo aqui
neste nosso amigo... Vou apagar, vou fechar a aba do relatório aqui, para eu vir na visão geral aqui e dizer, programei. Tá, mas por que essa ordem aqui, ó, essa aqui, por que essa ordem aqui está longe? Por que ele não encostou essa ordem nessa aqui, no recurso 4002, jogou ela para lá? Pega ela com a mão e arrasta para cá, que o APS vai responder para você. É bobagem que você está fazendo. Eu arrastei na mão e disse, deixa de ser orelhudo, puxa a ordem aqui que você está deixando um buraco na programação. Ele diz, orelhudo é você, não tem ferramenta para fazer nesse horário. A ferramenta especial que precisa está sendo ocupada na outra máquina. Então ele está olhando as restrições secundárias e está olhando também os matérias-primas, a capacidade das máquinas, de forma finita e fazendo tudo isso com força computacional, fazendo tudo isso rapidamente. Então, olha só, se eu disser para ele, tudo bem, continua. Deseja continuar? Sim. Pode deixar essa ordem aí onde está. Ele deixou lá. Agora, se eu olhar o que aconteceu com as restrições secundárias, ele está falando aqui, meu amigo, ferramenta especial N1 que você só tem uma, nesse dia aqui você estourou, você está usando duas. E eu ainda posso deixar a coisa mais sofisticada, arrastar isso aqui para a direita, aqui, marcar aqui com o cursor e pedir para ele, me mostra lá quem é que está usando duas. Eu clico aqui, ele faz um highlight lá de quem é que está usando duas, quem é que está usando uma. Você já imaginou o potencial de cenário que isso significa? Você está com as entregas atrasadas, você não está dando conta da produção. Normalmente você fala em terceiro turno, terceirizar, mas às vezes aumentar o operador, a equipe de setup, às vezes aumentar uma ferramenta, você chega ali e diz, olha, o senhor diretor coronel industrial, se a gente colocar 3 ferramentas especiais na semana do dia 12, os pedidos vão ser entregues tudo em dia. É só arrumar uma ferramenta a mais. Quanto custa? Vai custar X reais. Compensa, pronto. Aí você realmente está interagindo com a alta direção para fazer a empresa ganhar dinheiro. Porque você tem uma ferramenta que te dá a resposta rapidamente. É isso? Ele jogou tudo para frente. E você diz para ele assim, meu amigo, não basta jogar para frente só o recurso 1001. Por favor, corrija o resto, repare a programação inteira. Ele diz, tá bom, pois não, você manda. Já que aquela máquina quebrou e ela afeta todo mundo, porque ela fornece produto intermediário para as outras máquinas, ele repara todo mundo, fala, tá reparado, avisa lá para o piso de fábrica que a culpa não é nossa, que eles mesmo que quebraram a máquina, em compensação agora mudou a programação inteira. Entende, cara? Você entra noutro patamar, você passa a sorrir. Um planejador que passa a sorrir é outra conversa. É um cara feliz porque brinca desse jeito. Falta só uma apresentação que eu não vou fazer porque o tempo está avançado, que é a área comercial perguntar assim, dá para fazer 500 peças do produto A para o dia 30 para o cliente Bosch? Você vem aqui, tem um botão ali em cima, não pode falar botão, tem que falar ícone, porque tem cara que tem apelido de botão, daí gera uma... Tem um ícone. Eu estava fazendo uma apresentação dessa, eu falava botão, os caras caíram na gargalhada. Eu falava botão, os caras caíram na gargalhada. Não, peraí, vamos fazer um acordo. Vocês estão rindo de mim? O que é? Disse, não, negão, é o seguinte, é que o nosso amigo ali, o apelido dele é botão. Você fala que aperta o botão, ele fica vermelho, porra. Então, tem um ícone aqui em cima que você aperta o ícone, tá? Ele cria essa ordem que a área comercial perguntou, joga ela lá e responde. Não dá para fazer até dia 30, não. Dá para fazer até o dia 29. Pode firmar com o cliente. Resposta para a área comercial em 30 segundos. Isso é o sonho, né? É ou não é?